Hello, hello, hello! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Teacher Fernanda Dagnoni do canal do Inglês e é meu prazer falar com você que está aí buscando aprender inglês. Se você chegou até aqui é porque eu acredito que você esteja buscando aprender mais inglês. E hoje eu vou falar de uma coisa muito legal que vai facilitar a sua vida aí na hora de assistir a um filme, ouvir uma música, pegar a letra da música e falar, meu Deus, eu não estou entendendo nada. Gente, hoje nós vamos falar de uma coisa muito, muito, muito legal. E ó, não só para quem quer ser fluente, não só para quem quer ouvir música e entender, assistir aos filmes que gosta e entender, não só para quem quer se comunicar falando com outras pessoas, com nativos, por exemplo, né? Mas também para quem vai prestar vestibular. Sim, vou falar de algo que dá para você levar para a vida aí de estudante, de cursinho e entender mais o tal do ING, porque eu tenho certeza que muitas vezes você olha para uma palavra em inglês com ING e já pensa que tem lá alguma coisa que está acontecendo agora. Por que tem que ser alguma coisa que está acontecendo agora? E você não pode pensar que pode ser uma coisa que estava acontecendo e não está mais. Só porque tem ING tem que ser uma coisa agora? Tipo, está chovendo, estão conversando, estão vindo. Por que não estava chovendo? Estavam conversando, estavam vindo. Eu estava pensando, eles estavam trazendo. Pode ser um futuro também, um futuro contínuo, né? Um futuro progressivo. Por exemplo, ano que vem a essa hora eu vou estar chegando em algum lugar. Enfim, por que a gente tem que colocar isso, né? Porque no português nós usamos muito e usamos o gerúndio muito errado. A gente tudo enfia gerúndio, para pensar. Clica aí na bio que eu vou estar passando para você todas as informações. Clica aí no botão e você vai estar tomando uma decisão. A gente usa, eu vou estar te transferindo para o ramal, tal. A gente usa muito isso. Então a gente quer usar da mesma forma na nossa comunicação e quando vai estudar inglês a gente quer fazer a mesma coisa. ING então não significa correndo, falando, estudando, significa sim, mas nem sempre. Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai gostar, você vai aprender. Deixa o seu like, deixa um comentário ou uma pergunta que eu respondo todo mundo, beleza? Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificação, também no @canal do inglês no Instagram para você pegar as várias dicas mais curtinhas, dicas relâmpagos, dicas preciosas todos os dias e você vai aprender. Eu acredito que todo mundo pode aprender inglês, sabia? Todo mundo, 100% das pessoas. Não interessa a idade, o que ela faz, a rotina que ela tem, não interessa. Isso acaba virando uma desculpa uma desculpa para a pessoa não aprender. Você está diante de uma professora que dá aula de inglês há 20 anos. Eu já passei por mais de 1000 pessoas aí tentando aprender inglês e às vezes conseguia, às vezes não. E os que não conseguiam, a maioria era por conta de desculpa. Então, não deixe ser mais uma desculpa na sua vida, o que quer que seja aí, que te dificulte ou te desafie a aprender inglês. Se você decide aprender, vamos aprender, beleza? Então, vamos lá. Vamos falar de ING? Deixa eu colocar em letra maiúscula aqui. Gente, ING significa, letra minúscula agora. Significa o tal do gerúndio. Significa ando. De olho aí que eu quero que vocês simplesmente entendam tudo, tá? De olho no meu quadro. Indo, ando. Por exemplo, dirigindo, comendo, falando. Pronto, um exemplo de cada aí. Então, alguém está ou estava dirigindo, alguém está ou estava falando, alguém estará falando, comendo, dirigindo, é tudo isso aí mesmo. Mas nem sempre. É assim. Nem sempre é assim. Vocês vão ver comigo hoje que o ING pode ser, gente, olha lá, gerúndio, pode ser, vamos colocar tempo progressivo. Aí você vai entender daqui a pouco, tá? Tempo progressivo. Progressivo ou contínuo, tá? Que progressivo é um termo mais novo. Então, você pode ter já ouvido falar de presente progressivo, passado progressivo, futuro progressivo. É a mesma coisa falar presente contínuo, passado contínuo, futuro contínuo, tá bom? Pode ser, Fernanda, como a gente tá bem acostumado, fazendo, falando? Yes, pode, tá tudo certo. Pode ser verbo depois de preposição. Verbo depois de preposição. Aí você fala que é
preposição que eu já não entendo mais. Eu detestava o português porque eu já não entendi essas coisas em português, eu vou entender em inglês. Calma, porque eu vou dar exemplo, eu não vou ficar estudando gramática aqui com você. Relaxa aí, tá? Pode ser um verbo depois de outros verbos que eu já vou mostrar. E aí, nesse caso, são verbos que exigem que o próximo verbo venha com ing. Verbo depois de outros verbos, tá? Pode ser uma adjetiva, você fala também, não lembro o que é adjetivo no caso. Adjetivo, gente, qualidade. Qualidade, característica, tá? Sobre alguém, sobre alguma coisa. Eu vou colocar um exemplo de cada, não se preocupem, não fiquem tensos. Pode ser um substantivo. Fernanda também, no caso, não estarei lembrando de substantivo. Nomes, coisas, objetos. Eu não vou colocar nomes não, porque não pode ser só nome, né? Coisas, nome com licença, excuse me. Nome de esporte, por exemplo. Então, assim, 1, 2, 3, 4, já coloquei 4 situações. 5 situações para a gente estudar o ing. Uma delas ali só que vai falar, né, vai trabalhar esse sentido de estar acontecendo. Ou estava acontecendo, por exemplo. Mas as outras 4, não, você não vai traduzir dessa forma. Então, vamos lá, vamos prosseguir aqui com a nossa aula, vamos entender. No tempo progressivo, eu posso ter presente progressivo, presente, passado, futuro. Eu posso falar no presente, por exemplo, assim, presente progressivo. Pronto, vou colocar assim. Eu posso dizer... Opa, um pontinho aqui, né, pra vocês entenderem. No presente progressivo, eu posso dizer assim. I am working now. Eu, sempre com letra maiúscula, tá bom? Estou. Gente, I am pode ser eu sou, tipo I am Brazilian, eu sou, ou eu estou. Depende do contexto, depende da frase. Aqui no caso vai ser estou. Eu estou trabalhando agora. Esse agora tira qualquer dúvida, né? Tá acontecendo agora mesmo, tá em continuidade, em progresso. Tá acontecendo, tá fluindo. I am working now. Mas se eu colocasse o passado progressivo, eu diria para você I was working a few minutes ago. O passado de am é was. I was working a few, não é few, é few, a few minutes ago. Eu estava trabalhando alguns minutos atrás. Few, não é few, é few. I was working a few minutes ago. Eu estava trabalhando alguns minutos atrás. Certo? Então, futuro progressivo. Futuro progressivo. I will be traveling this time of the year. Opa, não, peraí. Vai ficar uma salada isso aqui. This time of... I will be traveling this time of the year. Aqui. Next year. Esse will, ele coloca o próximo verbo, quando vier um verbo depois dele, é porque ele está indicando o futuro, tá? Então, é ele que coloca o próximo verbo no futuro. Aqui é o be aqui, ó, tá no presente, o be aqui tá no passado e o be aqui com o will tá no futuro. Eu estarei viajando essa época do ano next year, ano que vem. Quer dizer que nessa época do ano, o ano que vem, eu vou estar viajando. Eu estarei viajando. Não é errado falar isso. Perceberam? I will be traveling. Aí você pode falar assim, tá bom, teacher, só que isso pra mim ficou confuso, porque eu não conheço esses tempos verbais. Você não precisa conhecer esses tempos verbais. Eu só quero te trazer atenção pra uma coisa. Aqui você tem a palavra agora, aqui você tem a palavra a few minutes ago, alguns minutos atrás, e aqui você tem next year. Então, o now te dá a ideia de agora. A few minutes ago, alguns minutos atrás, passou, é passado, já foi. Next year é futuro. Next year.
próximo ano, futuro, isso é o ano que vem. Então, você vai ter o ing, você vai ter essas marcas de tempo agora, tanto tempo atrás e ano que vem, que vão te situar. Então, se você tem um sujeito, uma pessoa, uma coisa na frase ali que vai fazer uma atividade, no caso de trabalhar e de viajar, a gente chama de sujeito, tá? Você não precisa entender o que é um sujeito, simplesmente que é uma coisa ou uma pessoa que faz alguma outra ação, uma atividade, executa uma coisa na frase. Eu, você, ela, o Brasil, o microfone, o computador, tem, faz, enfim. Aí você tem o verbo be, que é o verbo ser ou o verbo estar, né? Estou, estava e estarei. E aí você tem o ing. Então, por que eu tô falando disso com você? Porque você tem que contextualizar. Você tem que ver as informações que você tem. Você tem uma pessoa, ou uma coisa, um objeto na frase. E essa pessoa depois vai estar lá com o to be. Não interessa o tempo do to be. E o ing. E aí você tem outras marcas de tempo. Gente, provavelmente esse é um dos tempos contínuos. Provavelmente nessa sequência aí, você vai ter exatamente esse indo, endo, ando que você acredita, que eu muitas vezes também acredito que seja um ing. Só que quando eu vejo um ing aqui, nem sempre ele vai significar que está ou estava ou estará acontecendo. Eu tenho estar, aqui no caso estou, eu tenho estava, eu tenho estarei. Então aí faz sentido aquele ing ter esse sentido de continuidade, de progresso. Fora as marcas de tempo. Então veja que você não precisa entender nada de gramática. Simplesmente você vê que o to be, que o ing aqui, ó, não tá sozinho. Ele tem um to be junto, ele tá lá o sou, o estou, aqui, ó. Então, falar eu estou trabalhando agora faz sentido. Eu estava trabalhando alguns minutos atrás, faz sentido traduzir assim, trabalhando também. Eu estarei viajando essa época do ano que vem, faz sentido. Mas veja, o ing está ali com o estarei, o estava, o estou. O ing também está com agora, alguns minutos atrás, ano que vem. Então, aí eu começo a entender que ou estava, ou estará em progresso, em continuidade. Tá claro? Agora, vamos ver os outros. Verbo depois de preposição. Você fala, Fernanda, que caramba é esse aqui que tá me dando confusão? Deixa eu pôr uma coisinha aqui só para facilitar na hora de vocês olharem. Gente, que você pode falar, o que é preposição? Eu poderia explicar igual eu aprendi a preposição. Vou tomar mais água. Eu poderia muito bem falar com vocês o que é a preposição da maneira mais técnica, mas eu vou descomplicar para você. Vocês não tem que ter medo de entender, não. Mas preposição, você já viu essa palavrinha aqui, ó? In, on, at, up, down, with, without, before, after. Deixa eu colocar o after embaixo. After, behind, between. Ixi, tem tantas, né? Into, onto. Não vou colocar muita coisa, não. Vou colocar só a primeira ali. Só a primeira linha. Tá. In, on, at são muito conhecidas. Up, down, with, without, before. Tem um monte. Essas palavrinhas aí que vão ligar umas palavras nas outras, que vão ligar uma frase com outra, ou um termo no outro, esse embaixo, de, do, da, em, no, na, tudo, com, sem, tudo isso é preposição. Quando você tiver um verbo em inglês que vem depois dessas palavras, gente, é batata, tem que ter ing. Quer ver uma coisa? Eu quero pegar aqui o verbo falar. Ó, então eu vou tirar essa preposição, essas preposições daqui, mas dá uma gravadinha nelas, porque tem muita preposição, muita, tá? Mas dá uma gravadinha nessas aí. Muito bem. Então eu vou colocar um verbo depois da preposição at. I am good at cooking. Lembra que o I am pode ser eu sou ou eu estou, né? Eu sou ou eu estou boa em cozinhar. Aí você fala, eu estou boa em cozinhar? De repente você acabou de se tornar. Mas enfim, eu sou boa em cozinha, sou boa em cozinhar, sou boa em fazer comida.
Aí você fala, o que tem a ver esse at, teacher? Porque normalmente a gente pensa que em significa in. Mas, gente, tira isso da sua cabeça. A preposição, a palavra em inglês, essa daqui, ó, em, ela pode significar in, no inglês, ela pode significar on, ela pode significar at. Tem umas outras coisas aí que tem a ver com expressão idiomática, tem a ver com só colocação, e aí muda totalmente, tá? Mas in, on, at pode sim significar em. Quando você vai falar de habilidade, quando você vai falar uma coisa que você é bom, quando você vai dizer que você é bom ou ruim em alguma coisa, aí esse em é o at. Por exemplo, I am good at cooking. Outra coisa, vamos colocar ele. He is bad at driving. Ele é ruim, ele é mau, ou seja, ele não é bom em dirigir. Ele não é bom em dirigir trator, em dirigir moto, em dirigir... Não, moto é guiar, né? Enfim, dirigir carro, anyways. Enfim, quando você vai, mais uma vez, quando você vai falar da habilidade de alguém ser bom ou ruim em alguma coisa, esse em é sempre o at. Beleza? Então, I am good at cooking. He is bad at driving. Eu sou boa em cozinhar, ele é ruim em dirigir. Ou seja, ele não é bom em dirigir. Beleza? Então, muito bem. O que a gente tem aqui? Depois do at, nós temos o ing. Depois do at, nós temos o ing. E eu não vou traduzir cozinhando, dirigindo, de jeito nenhum. Gente, olha isso. I am good at cooking. Eu sou boa em cozinhar. Ou eu sei cozinhar muito bem. Pode ser assim também, né? Mas veja que em ambas as formas de eu traduzir, eu vou falar cozinhar. Meu sotaque é maravilhoso, né? Mas me ajuda no inglês, tá, gente? Eu sou boa em cozinhar. Ele é ruim, ou seja, ele não é bom em dirigir. E aí a gente tem o ing ali. E esse ing não significou cozinhando e dirigindo. Perceberam? Você fala, Fernanda, mas como que eu vou saber? Olha só, tem alguma marca de tempo aqui? Não. Então você não sabe se agora, foi tanto tempo atrás, vai ser no futuro. Você não tem isso daí. Não tem marca de tempo. Tem algum to be aqui? Tem. Tem o am, tem o is. Mas só depois tem o ing, né? Eles não estão juntos. Eles não estão juntos, igual você tinha aqui, ó. I am working, I was working, I will be traveling. Tá, né? Tá longe, não tá junto. Então, não tem a ver. Então, você já começa a ver que esse ing tá depois de uma palavrinha só. At. Preposição, né? No caso, as duas coisas ali. Mas não é só essa preposição, tá, gente? Pode ser qualquer coisa. Por exemplo, eu estou pensando... Olha lá, eu estou... Deixa eu colocar contraidinho, abreviado. I am, ao invés de I am, a gente fala I'm. Eu estou pensando em... Olha o em aqui que eu falei que muda, que às vezes não tem nada a ver com in, on, at, né? Eu estou pensando em... Sei lá, viajar. Esse viajar veio depois de em, no caso aqui, of. Então, traveling abroad. I'm thinking, eu estou pensando of em traveling, viajar abroad, para o exterior. Abroad quer dizer para fora do país, para fora, para o exterior. E aí você fala, Fernanda Dagnoni, o que esse ing está fazendo mesmo? Veio depois de uma preposição. Of é preposição, of é preposição, tem um monte de preposição aí. Então, eu brinco que preposições são palavrinhas pequenininhas com poderes gigantescos de atrapalhar, de ajudar, enfim, anyways. Mas verbo depois de preposição tem ing. Aí você fala assim, tá, teacher, mas eu não conheço todas as preposições. Tudo bem, mas lembre-se, você nesse momento está só recebendo conhecimento e quando você assistir a um filme com a legenda em inglês ou uma série com a legenda em inglês ou, sei lá, ouvir uma música, procurar a letra dela e você se deparar com o ing, veja o que vem antes. É o in, é o at, é o on, é o off, ou no caso aqui do vídeo que eu estou escrevendo é of, isso aqui não é off, né? Of. Por acaso é with, without, about, around, sei lá, before, after,
tá bom? Então, verbo depois de preposição. Então, analisa, só olha ali. Não estamos falando para você produzir, eu não estou pedindo para você escrever uma frase e já pensar em todas as preposições que existem. Entendeu como que a gente tem que trocar a perspectiva? Calma, você ainda vai aprender um monte de preposição, você vai reconhecer um monte de preposição. Tá? Então começa lendo bastante, começa lendo letra de música se você gosta de música, assistindo as séries e pegando ali, pelo menos se não começando do episódio inteiro, mas uma parte do episódio você, depois de assistir, você vai lá e vê só em inglês, com a legenda em inglês, e você vai ver como ING depois dessas palavrinhas tem que ter, o verbo depois dessas palavrinhas tem que ter ING e não tem nada a ver com fazendo, andando, brincando, correndo, bebendo, beleza? Então, muito bem. Estamos fluindo. Vamos continuar aqui. Verbo depois de outros verbos. Gente, existe uma coisa que é o seguinte. Tem verbo, por exemplo, o verbo mind, que ele significa se importar. Tem outros significados para essa palavra, tá? Mas vamos colocar aqui. Quando eu vou pedir assim, você se importaria de abrir a janela para mim? Então, eu colocaria assim, ó. Would you mind? Would you mind? Você se importaria? Esse would, eu já falei em alguns outros vídeos, ele acrescenta o tal do ria no verbo. O verbo é se importar, então, se importaria. Aí você fala, Fernanda, mas por que esse would tá antes do you, sendo que a gente vai perguntar, você se importaria? Quem pergunta sempre tem muita inversão em inglês, tá, gente? Em pergunta, já coloca isso na cabeça de vocês. Por quê? Porque tem. É muito comum em pergunta vir palavrinhas antes de você, vir palavrinhas, verbos, né? Antes dele, ela, aquilo, sabe? Sempre tem inversões. Então, ó, would you mind significa você se importaria? Eu já sei que como would está antes do you, eu já sei que isso daqui é uma pergunta. Would you mind opening the door, please? Deixa eu ver se vocês estão conseguindo acompanhar. Opa, não, né? Deixa eu trazer para cima aqui, ó. Would you mind opening the door? Would you mind opening the door? Opa, deixa eu... Would you mind opening the door, please? Aí você fala, Fernanda, por que é que esse opening tá com ing? Porque ele veio depois do verbo mind. E o verbo mind, não é só esse verbo em inglês, tá? O enjoy também é outro. Enjoy. Enjoy. Opa. Certo? Ele diz o seguinte. Verbos que vierem depois de mim, tem que vir com ing. Você fala, oh my gosh, teacher, isso acontece? Acontece. Na verdade, gente, eu vou ter que fazer um vídeo só sobre esse assunto. Porque se eu colocar, já começa assim, se eu pegar a regra do inglês americano e do inglês britânico, essa opção de usar ing depois de alguns outros verbos difere do inglês americano para o britânico, tá? Outra coisa, tem verbo que é como se ele te desse opção. Você pode usar ali o ing ou não. E tem verbo que já manda, como o caso do mind, como o caso do enjoy. Depois de mim, os outros verbos têm que ter ing. Então, isso é uma regra. Só que eu não vou poder explicar, não vou listar todos os verbos agora, porque eu também preciso falar dessa diferença de americano e britânico. Aí o vídeo vai ficar realmente muito longo e o assunto vai mudar. Mas já saiba de uma coisa, que muitas vezes palavras em ing, no inglês, é óbvio, muitas vezes ing, ele tá ali só porque ele veio depois de um verbo que ordena, que exige que os verbos depois deles tenham ing, ou porque se trata de uma escrita britânica, de um inglês britânico, isso acontece com muita facilidade. Eu só vou dar uma coisinha aqui para vocês de canja, ó. Stop. Stop significa parar. Se eu coloco ing depois de stop, eu significo parar de fazer tal coisa. Então, ó, stop talking. Pare, stop. Talking, e tem um ing. Então, é pare de fazer alguma coisa. Para de falar. Stop talking. Para de falar. Stop laughing. Para de rir. Por que tá com esse ing? Porque quando você coloca ing depois do stop, é no sentido de você parar uma coisa que você tá fazendo. Parar com esse hábito, ou parar com essa atitude agora, ou parar com o que você tá fazendo agora. Certo? Agora, Fernanda, e se eu falasse stop to talk? Também não é parar de falar? Não, é parar para falar. Parar para fazer alguma coisa é stop
e aí o verbo normalzinho ali no infinitivo, na forma mais pura, mais raiz que existe, né? Stop to talk é parar para falar. Stop to smoke, parar para fumar. Stop to dance é parar para dançar. Agora, se eu quero falar para de fumar, eu falo stop smoking. Pare de dançar, stop dancing. Então, existe diferença entre, depois do stop, se vier um verbo com ing, é parar de fazer aquilo. E se vier, depois do stop, um verbo no, que a gente chama de infinitivo, é o to, mas o verbo na forma simples, tá? É parar para fazer aquilo. Stop cooking. Para de cozinhar. Stop to cook. Pare para cozinhar. É que tem que ter um sentido aí, né, gente? Tem que ter um contexto para você falar isso. Mas, enfim, stop talking, pare de falar, beleza? Então, coloque isso na sua cabeça. Muitas vezes um ing ali, uma palavra com ing, tá com ing simplesmente porque ela tá vindo depois de um verbo que exige que os verbos ali depois deles venham com ing. E a lista não é muito longa, mas também não é muito pequena. Então, por isso que eu não vou entrar nesse assunto agora, até porque tem opções diferentes, tem regras, e eu não gosto de ficar falando muito de regra aqui, porque eu gosto de descomplicar para você, mas existe algumas explicações de conceitos aí só para te facilitar a vida, tá? Então, se eu for falar disso, gente, o assunto do vídeo muda muito. Mas já fica antenado, a hora que você for ler, a hora que você for escutar. Não se encana muito se você achar, nossa, mas não faz sentido abrindo a porta aqui. Ah, mas eu lembrei que nem sempre ing é abrindo, né? Fazendo. Pode ser abrir, pode ser simplesmente o verbo normal, na tradução que eu faria do verbo normal se eu procurasse ele no dicionário. Abrir, falar, correr, dizer, conversar. Beleza, gente? Tá. Vamos caminhar então. Vamos andar mais um pouquinho. Aqui, ó. Adjetivo. É uma qualidade. Eu também poderia dizer que é uma característica. Característica. E aí, em inglês, tem algumas características, tem alguns adjetivos, algumas qualidades que estão com ing. E não tem nada a ver com verbo. Não é nem verbo, gente. Não é nem verbo. Não é nem palavra de ação. Porque verbo é ação. Tipo, andar, estudar, trabalhar, pensar, dormir. É um fazer alguma coisa, não é verdade? Então, vamos lá, vamos para exemplos aqui. Adjetivo. Opa. Aqui. Você pode falar tanto interesting, como você pode falar interesting. Eu tenho um amigo americano que ele fala interesting. Ele não fala esse T aqui, ó. Do N, ele emenda pro E. Interesting. Ou interesting. Eu prefiro falar interesting, acho mais bonito. Oh, this book is so interesting. Oh, this is such an interesting movie. Interesting. Tem ing. Não tem nada a ver com interessando. Nada. Nothing. Nada. Exciting, excitante, alguma coisa que te anima. Exciting, this is exciting. This is an exciting idea. Essa é uma ideia excitante, algo que te anima, algo que provoca felicidade ou animação em você. Enfim, então veja só, gente, nós temos dois adjetivos aqui, duas qualidades. Também não precisa ser uma qualidade positiva, pode ser negativa. Boring. O que é boring? Entediante, chato, sabe? Boring, tiring, cansativo, exhausting, exaustivo. Então, nem sempre a qualidade pode ser tanto ruim quanto boa, né? Uma característica boa, uma característica ruim é característica, não é verdade? Vejam que essas três aqui, pessoal, terminam com ing e não tem nada a ver com verbo, não tem nada a ver em fazer algo, muito menos fazendo. É simplesmente uma palavra em inglês que terminou com ing e tem a ver para descrever alguma coisa, tá ligado com a qualidade, com a característica de alguém ou de alguma coisa, de algum lugar, de um objeto, um livro. Eu não sei. Certo? Tá ficando claro para vocês? Então vamos ver uma frase. This book is so interesting that lecture was boring. Falei boring, né? Quero colocar aqui. That lecture was boring. Aquela palestra, lecture, nada de lecturer, é lecture. That lecture was boring.
aquela palestra, então lecture é palestra, aquela palestra estava boring, entediante. Eu ia falar cansativa, mas entediante, estava uma coisa chata. This book is so interesting. Este livro é tão interessante, uma história que te chamou a atenção. Aí você fala assim pra mim, teacher, mas as duas aqui tem to be. Verdade, gente, ó. Aquela palestra, vamos dizer que é o sujeito da frase, aquilo que vai falar, vai desenvolver ali na frente. Era ou estava boring. Meu Deus, teacher, então isso aqui é verbo. Tem o to be, igual tinha lá, pois é. Mas aí eu tenho pergunta. Alguma marca de tempo aqui? Ontem, semana passada, agora há pouco? Não, você não tem nada disso. Número 2. Você vai precisar agora ampliar o teu vocabulário. Ou simplesmente você precisa agora descobrir que tem que ampliar o teu vocabulário. Porque você vai saber que boring não é verbo. Então aí não é uma palavra de ação, de movimento, de atitude, de execução. Então não é que está entediando você, entendeu? É uma característica. Então aí você começa a trabalhar contexto e informações na frase. Beleza? Então, por isso que eu falei, comece lendo mais, comece lendo letras de música, comece lendo scripts, comece lendo as legendas em inglês para você ir identificando e aumentar o teu vocabulário. Aí você já sabe que interesting aí é interessante, ó. Este livro é tão interessante, então so interesting, tão interessante. Então não tem a ver com interessando, não vai caber aí na frase. Beleza, gente, viu que também é uma questão da gente conhecer mais palavras novas? Palavras novas é uma questão só de palavras novas. Olha que bacana, olha que bom isso pra você. Aí você fala, ah, é, né, Fernanda? Gente, eu vou contar uma coisa aqui rápido pra vocês sobre esse negócio de vocabulário. Não vou contar não, vou dar uma dica, na verdade. Quando eu era aluna de inglês, eu queria acelerar essa aquisição de novas palavras. Eu queria ampliar meu vocabulário. Gente, às vezes eu era meio assim, apaixonada por inglês já nessa época. Quando eu comecei a estudar, eu não era não. Eu passei a ficar, daí eu fiquei para o resto da vida. Aí realmente, por isso que eu falo que eu sempre amei, porque uma vez que foi mesmo. E aí, gente, às vezes eu lia dicionário. Eu ficava lendo, não lendo, tipo, meia hora ali, não, também não era assim, né? Eu nunca fui CDF. Mas eu era curiosa, então eu lia ali algumas coisinhas e tudo mais, e tudo bem, e tudo legal. Pois bem, outra coisa que eu fazia era, eu quero ampliar meu vocabulário, mas para falar o quê? Que tipo de fala eu quero, que tipo de conversa eu quero, o que eu tô querendo com esse vocabulário? Eu quero mais vocabulário para quê? Para falar da minha vida. Então, às vezes, eu fazia umas atividades, ninguém me mandava fazer, eu fazia por livre e espontânea vontade. Como que é se eu quisesse falar, puxa, que história legal, nossa, que filme bonito. Como que fala esse tipo de frase? Que não sei o quê. Como que coloca esse elogio, essa frase desse jeito? Então eu ia lá, eu tentava sozinha, mostrava pra minha teacher. Por isso que eu dou liberdade para vocês colocarem aqui nos comentários, para eu mostrar para vocês como falar. Então eu comecei a virar uma eterna curiosa. Eu sei todos os vocabulários? Não. Todas as palavras do mundo em inglês? Não sei nem em português. Claro que eu não sei inglês. Mas eu sei muita coisa porque eu lia muito, ouvia muita música e procurava a letra da música para eu aprender vocabulário, não me preocupava com a regra, até porque em música tem muita coisa que desobedece às regras gramaticais, né? Então a gente tem que ficar meio que só olhando vocabulário, tradução por tradução. Eu fazia muito isso. Eu fazia, gente, frases das coisas que eu queria falar, que faziam sentido pra mim e que era da minha curiosidade. E eu fazia listas de palavras. Você pode falar, mas lista resolve? Não resolve se ela for lista solta, tá? Tem que fazer sentido pra você. Se for uma lista boba, do nada, que a teacher mandou fazer, você vai fazer, você não vai lembrar mais. Mas aquilo que é interessante, aquilo que é do teu dia a dia, aí eu fazia muito pra fixar. Porque eu escrever pra mim me ajudava a fixar. E aí procurava falar, não sabia nem se estava falando certo ou errado, mas eu falava, depois eu lia para minha teacher, corrige a minha pronúncia aqui. Eu chegava uns 5 minutinhos antes da aula, ou ficava uns 5 minutinhos depois, de vez em quando, não era toda a aula, né, porque eu não queria ser aquela aluna que acabava atrapalhando até a teacher nos intervalos dela. Mas, gente, sem brincadeira, eu ficava ali, indo atrás o tempo inteiro do que eu queria aprender, sério mesmo. E fazia essas listas das coisas que tinham sentido pra mim, das coisas do meu dia a dia, porque daí ia me ajudar a lembrar e gravar a escrita. Mas enfim, vamos lá. ING também pode ser
Substantivo, Brasil. Aí você fala, o que é o substantivo? Lembra na escola? Vamos tentar lembrar aqui da época que a gente estava lá na escola, que tem o substantivo abstrato, tipo saudade. Você não pega a saudade, você não vê a saudade, mas saudade é um substantivo. Emoção, tristeza, alegria, são substantivos, só que você não pega, você não vê, eles são abstratos. Agora, copo, computador, mesa, parede, cadeira, cabelo, enfim, pulseira, tudo isso são substantivos concretos. Você pode pegar, você vê, você faz uso deles, você transporta. Anyways. Agora, por exemplo, um substantivo também que eu quero aqui trabalhar com vocês é nome de esporte. Porque muita gente cai nessa, ó. Swim é o verbo nadar. Nadando, swimming. Aí você fala, opa, tem um M a mais, Fernanda, tá escrito errado. Não tá escrito errado. Outra hora a gente fala disso. Se o vídeo não ficar muito longo, eu até falo disso com vocês hoje, sobre esse negócio de dobrar a letra aqui do swimming, mas dobra mesmo o M, tá? Então, ó, vou voltar aqui, ó. Swim, nadar. Quando eu for colocar nadando, eu vou dobrar o M e colocar o ING para fazer nadando. Swimming. Ele estava nadando. He was swimming. Ela está nadando. She is swimming. Beleza. Só que eu posso muito bem virar para você e escrever a seguinte frase. Swimming is good for our health. Deixa eu ver se vocês... Deixa eu ver, gente. Não sei se vai dar para ler tudo. Ah, dá. Swimming is good for our health. Swimming is good for our health. Nadar é bom para a nossa saúde. Nadar é bom para a nossa saúde, para a saúde da gente. Nadar é bom. Aí você fala, nadar é natação. O ato de nadar, a atividade, o esporte, nadar é bom. Eu não estou falando nade, senão eu diria swim. Eu estou dizendo que aquela atividade, aquele esporte, não é o verbo, não é a palavra que vai te dar uma ação, é a atividade, tá? Em si, é o esporte, é o nome do esporte. Natação é bom para nossa saúde. Natação ou nadar, dá na mesma aqui, natação ou nadar, porque não é o verbo nadar, é a atividade de nadar, é o esporte, é o nome mesmo, gente. Natação é bom para nossa saúde, nadar é bom para nossa saúde, dá na mesma. E tá lá, ó, com ING. Aí você fala, oh my goodness. Vocês já ouviram falar em esquiar no gelo? Ice skate é o verbo. Ice skating I love ice skating. I love ice skating. Eu amo patinar no gelo. Aí você fala, cadê patinação no gelo? Tá, ice skating. Claro que tem a ver, o love aqui tem a ver com esse aqui, ó. Verbos depois de outros verbos. Depois de love, o próximo verbo no inglês britânico, por exemplo, vem com ing mesmo, tá? Então se encaixa aqui também. Opa, se encaixa aqui. Opa, que fiz uma saladinha aqui, desculpa, já estou voltando, ó. Se encaixa aqui, tá? Por causa de love. Mas eu tô falando o nome de esporte, eu tô falando o nome de uma atividade esportiva. Ice skating, eu amo patinação no gelo. I love ice skating. Se eu fosse falar que eu amo esquiar, eu amo fazer esqui. Não, eu queria... Qual era o verbo que eu queria trazer com vocês que eu tava pensando agora? Skiing, tá. Skiing, mas não é esse verbo que eu quero trabalhar, não. Ai, gente, eu tava com um verbo aqui na minha cabeça agora. Não lembro! Que as pessoas falam... Ah, snowboarding. Lembrei. Falando de esqui. Snowboard é... fazer snowboard, é atividade. Snowboarding é o nome daquilo ali, só que pra gente não é traduzido no português. Aí você fala, teacher, mas veio depois de love, né? Pra você que já conhece, sabe que love se encaixa aqui, ó. Tipo isso aqui, mais ou menos, entendeu? Tá, mas eu tô falando o nome de esporte, tá bom? Eu quero trazer pra vocês o nome de esporte. Então, por exemplo, se eu falo cooking class. Cooking class is fun. Aula, cooking class. Aula de culinária, aula de cozinha, aula para aprender a cozinhar é divertido. No caso aqui, cooking class, as duas palavras são substantivo, né? Aula de culinária, aula de cozinha. Tá. Só que o cooking tá antes do class, né? Cooking ele entra como adjetivo também.
tá bom? Ele é um adjetivo aqui se eu for analisar. Mas se eu for pensar só numa atividade inteira aqui, cooking class, aí ele se encaixa, a gente se encaixa pra gente não ficar estudando regra gramatical agora, tá? Tipo, pra não ficar estudando classes, toda a parte de estrutura linguística com vocês, pra não deixar vocês cansados. Mas é claro que aula é o substantivo aqui, e o tipo da aula. Se é tipo, se é a característica da aula, então se encaixa no adjetivo que a gente falou agora há pouco, né? Aqui, ó. Beleza? Mas enfim, deixa eu voltar aqui. Falando de esportes ou de nome de esportes, então um substantivo não tem, aqui ele não tem nada a ver com eu amo, nadando, fazendo snowboarding, snowboarding não tem nada a ver, né? É só o nome mesmo das atividades que vira um substantivo. Então vamos retomar, gente, que eu não quero deixar vocês muito preocupados, eu também não quero deixar esse vídeo super mega longo. ING nem sempre significa indo, ando, fazendo, correndo, dirigindo, pensando, sentindo, chorando, gritando. Muitas vezes esse ING está ali porque ele está depois de uma preposição, que é o segundo caso aqui, porque ele está depois de um verbo que exige que os próximos verbos venham com ING, ou ele é um adjetivo, que é uma característica, uma qualidade, ou ele é um substantivo. É o nome de uma atividade, nome de um esporte, é um objeto, é uma coisa. Então, vamos lá. Porém, nos tempos progressivos, nos tempos contínuos, presente contínuo ou progressivo, passado contínuo ou progressivo, futuro contínuo ou progressivo. Eu estou insistindo nesse contínuo porque tem muito livro que ainda vem continuous, né? Present continuous, past continuous. Então, por causa desse contínuo é que eu estou... batendo no pé, tá? Mas olha lá. I am working now. Inclusive, vamos trabalhar um pouquinho de pronúncia? Listen and repeat. Repete na sua casa. I am working now. Eu estou trabalhando agora. I was working a few minutes ago. Eu estava trabalhando alguns minutos atrás. E o futuro contínuo, futuro progressivo? I will be traveling this time of the year next year. Essa é um pouquinho mais longa, né? Então, aqui sim, eu tenho um present progressive ou present continuous. Eu tenho um past progressive. Eu tenho future progressive. Aqui sim. Mas lembra que a gente falou as informações na frase, as informações de tempo, as informações em volta do ING? Então, muito bem. Verbo depois de preposição. Vamos ver aqui agora, ó. Verbos depois de preposição. Exemplos de preposição. In, on, at, of, off, up, down, with, without, after, before, between, behind, um monte. Vamos lá. Listen and repeat. I am good at cooking. Eu sou boa em cozinhar, eu sou boa na cozinha. Ou seja, eu sou boa em fazer comida. Não tem nada de fazendo nem de cozinhando. Próximo. He is bad at driving. Ele é ruim em dirigir. Ou seja, ele não é bom em dirigir. Nada de dirigindo, né? I'm thinking of traveling abroad. Aí aqui você tem um presente contínuo. I'm thinking, progressivo, né? Eu estou, aqui ó, contraído, né? Abreviado. Eu tô pensando em viajar para o exterior. Certo? Não tem nada a ver de viajando. Outra coisa que nós vimos é que certos verbos em inglês exigem que o próximo verbo depois dele tenha ing. Em alguns outros casos não é uma exigência. Você tem a opção de usar o ing, mas daí muda o sentido. Mas vamos só trabalhar a pronúncia aqui e a tradução. Would you mind opening the door, please? Deixa eu colocar mais para cima, gente, para ter certeza que vocês vão ver. Aqui, ó. Would you mind opening the door, please? Você se importaria em abrir a porta, por favor? Abrir, não é abrindo, né? Ó, é abrir. Stop talking. Pare de falar. Stop talking. Muito bom.
O próximo uso do ing que a gente viu, às vezes ele é somente uma qualidade, uma característica, seja boa ou ruim, é um adjetivo. Então vamos lá. This book is so interesting. Este livro é tão interessante. That lecture was boring. Aquela palestra estava entediante. Was boring. Dá para colocar até 500 pontos de exclamação. Substantivo, nomes de esporte aqui eu coloquei. Swimming is good for our health. Nadar ou natação é bom para nossa saúde. I love snowboarding. Eu amo o snowboarding. Eu amo fazer snowboarding. Repetindo, os verbos depois de love, por exemplo, no inglês britânico, já vem mesmo com ing, tá? Mas eu quero retomar que isso aqui também pode ser nome de esporte, snowboarding. Beleza, pessoal? Então, olha só, a próxima vez que você vir um ing, pode ser um tempo no progressivo, present progressive, present continuous, pode ser um futuro passado, yes, que daí você vai fazer aquele indo, ando que a gente está falando desde o início daqui do vídeo. Mas cuidado, veja as informações em volta desse ing, veja o contexto, veja se é alguém fazendo alguma coisa mesmo, tá? Veja se não tá vindo só depois de uma preposição, veja se não tá vindo depois de um outro verbo que não tem nada a ver com was, com were, are, am, is, que é o to be, né? Veja se não é apenas a descrição, a característica de alguma coisa. Analisa ali, dá uma calma. Deixa eu ver se não está descrevendo alguma coisa, não está caracterizando, qualificando, enfim. E pode ser o nome de um substantivo, pode ser o nome de uma atividade, pode ser o nome de um esporte, pode ser uma coisa, pode ser apenas um substantivo e não um outro verbo. Então, gente, lembrando que verbos são palavras de ações. Mas não é uma ação que você gosta, é uma ação que você faz, por exemplo, caminhar, eu caminho, você caminha, ele caminhou, ela caminhará ou vai caminhar, esse tipo de coisa. Isso que é verbo, tá? Falando de uma maneira bem simplista aqui, bem para descomplicar, mas deixa o seu comentário se ficou alguma dúvida. Por favor, faça o comentário. Vai lá no Instagram, no @canal do inglês, me manda um direct, dá para você mandar até por áudio, que eu comento, eu respondo todo mundo, eu não deixo de fazer isso, porque eu sei que é importante esclarecer dúvidas. Não fique com dúvida. Mas é isso, eu acho que já falei tudo que eu tinha para falar aqui, não quero me demorar mais. Gente, obrigada por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Estude inglês, mas estude no teu ritmo, estude coisas também que te agradam, assuntos que fazem sentido para você, que te chamam a atenção. Ouça muita música, traga o inglês para tua vida, porque vai valer a pena. Muito obrigada, esse foi mais um vídeo, falamos de ing e eu não posso esperar para o próximo. Quero a sua participação, fala para geral dos vídeos aqui do canal do inglês. Thank you so much, have a good one. I'll see you next time. Bye, guys!